Salve Goblins! Estamos aí de volta para nossa última aula aqui desse mini curso barra workshop de como fazer um mini jogo na realidade virtual dentro da Unreal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar um overview bem rápido, talvez seja um pouco corrido para quem estiver iniciando, mas eu vou tentar mostrar o máximo possível para aqueles que já têm uma certa experiência dentro da Unreal, tá? E querem completar ali no programa deles, como que eu faria esse sisteminha de ranking, tá? E já conectando ele a um save game, ou seja, toda vez que o player chegar, ele vai tá ali, provavelmente aqui desse lado, o high score dele que ele conseguiu dentro daquele, vamos dizer assim, tempo de survival dentro da experiência, né? Porque como a gente viu, ele tem aquele tempo máximo, ele vai tendo essa contagem decressiva, e eu quero que a cada vez que ele acerte a bolinha, contabilize ponto e aumente o tempo dele, e só quando o tempo zerar que dá esse final de jogo, final de partida, e salva no high score o seu novo score, beleza? Então, bora lá! Basicamente aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai servir na nossa pasta core e criar o nosso save game, tá? Nosso save game, basta vir aqui em Blueprints, criar um Blueprint Class e pesquisar aqui um save game. Eu gosto de chamar save game de SG, tá? Para diferenciar, mesmo esse no Blueprint, senão tudo vira BP, fica muito confuso. E aí eu vou colocar esse aqui, save game high score. Eu vou fazer um sistema simples, tá? Não vou colocar sistema de nome para a pessoa poder colocar o nome dela no high score e por aí vai. A gente poder manter as coisas um pouquinho mais focadas em enxutas. E aqui dentro do nosso save game, eu vou chamar aqui a primeira função que a gente vai criar, que eu vou colocar aqui check is new high score. Por que eu comecei já por aqui? Porque a primeira coisa que a gente vai fazer para salvar a informação é checar se ela é o maior score realmente disponível, tá? E como que a gente vai fazer isso? Basicamente, no save game, a gente tem todas essas variáveis que a gente colocar aqui, elas são salvas quando a gente chama uma função dentro desse save game que se chama save game as slot, tá? Então, a gente pode criar aqui variáveis normalmente e elas vão ser salvas e a gente vai conseguir ler elas mesmo depois do jogo fechar. Então, a primeira delas vai ser o nosso high score. Nessa variável high score, que ela vai ser do tipo float, nessa função de check is high score, eu vou receber igual que é o valor atual, certo? Vou colocar aqui de teste a new score, que ele não necessariamente vai ser o nosso high score, e vou ver se ele é maior ou igual ao nosso high score. Se for, eu vou chamar, ou melhor, setar o nosso high score como esse new score. E vai ser bem importante a gente saber se ele foi ou não foi um high score. Então já vou nessa mesma função criar um output que vai ser o nosso retorno. Que aqui a gente vai retornar se foi ou se não foi o high score, tá? Então eu vou colocar aqui is high score, onde aqui ele vai chamar o true. E aqui ele vai chamar o false e não vai atualizar o nosso valor. A segunda coisa que a gente vai fazer vai ser chamar essa função e salvar isso sempre que a gente recebeu ali o nosso valor de retorno como true. Esse tipo de coisa eu gosto e indico bastante você fazer dentro do Game Mode. É outra coisa que o Game Mode é muito bom em gerenciar, tá? Então eu vou colocar aqui no nosso end round, que é a função que a gente já tinha criado, que basicamente ela é chamada sempre que o tempo zera, tá? Eu vou pegar o nosso save game. Como que eu vou fazer isso? Basicamente, a gente primeiro tem que dar um load nesse arquivo e com o retorno desse load, a gente vai estar acessando o nosso save game, tá? Então, eu posso colocar aqui load game from slot, beleza? Para acessos dinâmicos, eu não recomendo fazer isso daqui sempre que você for acessar. Muitas vezes eu recomendo você fazer isso aqui, ó. Então, eu já vou fazer do jeito que eu indicaria, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, no... Pode ser o init game.
Mas eu vou colocar no Begin Play. E eu vou colocar aqui no nosso Begin Play que eu vou pegar esse save game atual, tá? Load game from slot. E esse carinha aqui ele tem dois campos, né? O principal que a gente usa é esse slot name, que é basicamente igual que vai ser o nome do arquivo que a gente vai criar lá no computador, ou lá no VR, ou por aí vai, que vai estar salvando isso para a pessoa, tá? Vou colocar aqui ttt save game, para ficar intuitivo para a pessoa, para ela saber o que é aquele arquivo, na hora que ela estiver vasculhando, por algum motivo, se ela estiver vasculhando os arquivos dentro do dispositivo dela, tá? E eu vou salvar aqui como uma variável, só que eu não vou salvar aqui direto, tá? Porque se vocês verem aqui, ele é do tipo Save Game Object, e eu quero que ele seja do tipo SG High Score, tá? Que ele é subtipo do Save Game. Então eu já vou direto daqui fazer um cast to. Beleza? O que esse cast to vai fazer? Basicamente vai transformar o nosso save game genérico em uma variável do tipo high score, onde a gente vai conseguir acessar todas as variáveis e funções que existem aqui dentro. Beleza? Então agora sim eu vou promover ele para uma variável. Vou colocar aqui save game instance. Setei ele aqui no nosso Begin Play, então assim que o nosso jogo começar, ele vai puxar o save game. Se ele não conseguir puxar o nosso save game, ou seja, se ele der um cast to, significa que ele, ou melhor, se ele der um cast failed, significa que ele não conseguiu achar o que aqui retornou nulo, tá? Então a gente vai, na verdade, criar um novo save game, beleza? Como que a gente cria um novo save game? A gente pode só criar aqui save game to slot, beleza? Ele aqui ele está pedindo nosso objeto, que ele na realidade vai ser a nossa instância quando a gente criar ela. Só que antes de a gente poder criar ela, a gente na verdade tem que criar esse objeto, né, essa variável do save game, para a gente poder salvar um arquivo de save game. E como que a gente faz isso? Basicamente tem um outro node que a gente vai usar aqui, que é o nosso create save game object, tá? Na dúvida, você pode só escrever save game e geralmente vasculhar quais são as funções que existem daqui, que vocês conseguem ver algumas outras opções e coisas do gênero. E o que a gente vai usar vai ser esse daqui, create save game. E ele vai pedir a classe, que nada mais é do que a classe desse carinha aqui que a gente acabou de criar. Então eu posso vir aqui, criar um save game do tipo high score e salvar ele nessa nossa variável. Belezura? Vou salvar ele aqui, esse valor. E já vou pegar o valor dela e colocar no nosso Save Game Object. E aqui a gente tem que colocar o exato mesmo nome que a gente colocou no loading, tá? Porque se os nomes forem diferentes, ele jamais vai achar o arquivo que está sendo salvo, porque os nomes estão diferentes, beleza? Aqui você pode até checar se deu certo ou não e fazer uma outra lógica complementar, mas não vou fazer isso agora não. Com isso, independente de a gente já ter um save game ou de a gente não ter um save game, a gente vai definir a nossa variável e no Begin Play a gente vai sair do Begin Play com o nosso save game, beleza? Então, no nosso end round, eu posso acessar essa variável com tranquilidade, mas é sempre bom a gente colocar aqui um convert to validate get, tá? E aqui dentro dela eu posso colocar um check. Opa! Check is new high score. Beleza? E aqui a gente vai inserir o valor do nosso high score, que atualmente a gente não está salvando ele ainda numa variável, mas a gente tem uma função para isso, que é o nosso add score points, né? E então eu vou criar através dele aqui. E ele está sendo chamado sempre que a gente acerta o alvo, tá? Então eu vou colocar que toda vez que a gente acertar o alvo, esse score to add aqui, eu vou promover ele para uma variável. Vou colocar aqui score round. Beleza? E além de aumentar o time, como a gente tinha feito antes, eu também vou aumentar o nosso score. Só tem duas coisas que a gente precisa fazer aqui. A primeira delas é colocar o valor na chamada dessa função. E o segundo é zerar o valor desse score round
sempre que o round começar, tá? Então sempre que a gente der aqui o nosso start round, setar o tempo, nananã, eu vou colocar aqui junto só para ficar mais organizado. Mas assim que a gente coloca o nosso tempo inicial, eu vou setar o nosso score round para 0. Assim, toda vez que a gente começar a partida, ele vai zerar o score. E cada vez que a gente chamar essa função, ele vai somar o valor dela. E esse score no total, a gente vai conseguir colocar ele aqui dentro. Score round. Vou colocar aqui. Uma coisinha que já me veio agora em mente também é que a gente só pode chamar só pode somar pontos aqui nessa função se a gente tiver em um round, tá? A gente tem essa variável aqui já, que a gente criou algumas aulas atrás, que sempre que começa um round eu seto ela para true e sempre que encerra eu seto ela para 0, para impedir que o jogador fique batendo e somando pontos mesmo depois do round acabar, beleza? Então, se tiver em round, ou seja, se for true, a gente vai somar os pontos. E por último, vou dar um find references. Vou clicar nessa lupinha aqui, que a gente consegue visualizar todas as referências dessa função ao longo de todo o projeto, tá? E vou achar onde a gente está chamando essa função para eu somar os pontos que vão estar vindo. Beleza? Achei aqui. É essa função. E eu vou colocar que sempre que a gente acertar, a gente, além de ganhar 10 segundos, ganha 10 pontos de score. Com isso, a gente já vai estar somando o nosso score. A gente já vai estar, inclusive, salvando essa informação dentro dele, porque a gente salva no slot aqui. Só que toda vez que acabar o projeto, e a gente chama aqui essa função, a gente precisa salvar novamente o nosso slot, né? Que a gente, se isso daqui for o nosso novo high score, eu preciso salvar essa informação de novo. E para eu salvar essa informação de novo, eu posso só usar esse mesmo node, save game to slot. Ou seja, se o high score for true, ou seja, ele é um high score, logo ele mudou a informação do nosso save game aqui dentro, eu quero salvar ele de novo. Então aqui no nosso game mode, eu vou pegar novamente o nosso save game instance e vou salvar de novo o nosso jogo. Sempre que ele bater um high score, beleza? Próxima coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma widget rápida, que basicamente a gente vai colocar aqui um texto, high score, e o high score atual que a gente tem disponível, e ele sempre vai carregar a informação que tiver no nosso save game, beleza? Como que a gente vai fazer isso? A gente teve nossa aula sobre UI, a ideia é fazer algo tão simples quanto, por enquanto, tá? Então a gente vai vir aqui na categoria User Interface, Widget Blueprint, User Widget, WB de Widget Blueprint, e eu vou colocar aqui High Score. Belezura? Primeira coisa que a gente faz assim que a gente cria um Widget Blueprint é criar o nosso Canvas Panel, para a gente poder ter um controle legal da medida. Ele, dessa vez, eu vou usar, em vez de Screen Size, eu vou usar o Custom. E vou colocar um tamanho aqui saudável, talvez uns 1000 de largura por uns 300 de altura. Acho que vai ficar um formato legal. Vou colocar um text para ser o nosso título High Score. Esse não vai ser uma variável, porque a gente não vai mudar o título, né? High Score. A gente vai mudar o valor, beleza? Vou mudar aqui um pouquinho a fonte. Esse mono pode ficar mais bacana. Eu vou aumentar também a grossura dela. Eu vou fazer isso. Primeiro eu vou aumentar o tamanho da nossa letra, talvez uns 50. Acho que vai funcionar. A âncora dele eu vou deixar centralizada aqui no topo. Vou alinhar ele para ele ser do tamanho do texto e ficar centralizado no eixo X, beleza? Com isso daqui a gente já tem o nosso primeiro resultado. Eu vou trocar a cor dele para ser o mesmo azul aqui da mesa. Vai ficar combinandinho. Então só cliquei no conta-gotas que a gente viu. Só que eu quero aumentar um pouco a claridade dele. Ele está muito escuro. Então eu posso aumentar só essa barra aqui, que ela só controla a claridade do modelo. E eu vou deixar ele um pouquinho mais
menos saturado aqui também para ficar melhor a leitura. Beleza. Próxima coisa, eu quero deixar essa fonte um pouquinho mais grossa. E a legibilidade um pouco melhor. Então eu vou colocar aqui um Shadow Color, um Shadow Offset também. Provavelmente de 3 por 3. E na opacidade eu vou deixar ele bem pretinho. Pra gente ter esse texto um pouquinho mais destacado para frente. Deixar ele aqui centralizado. E acho que isso já é o suficiente por enquanto. E logo abaixo vou colocar uma cópia desse texto, mas que vai ser a nossa variável que vai realmente marcar o nosso high score, tá? Vou duplicar ele, eu vou colocar aqui t underline high score value. Ativar aqui para ele ser a nossa variável. Ao contrário do outro, a âncora dele vai estar fixada embaixo. E aí eu vou resetar a posição dele. E como vocês podem ver, no eixo Y ele está para fora da nossa tela, né? Basta mudar aqui para 1, que ele vai fazer esse texto aqui subir. Eu quero aumentar ainda mais o tamanho dessa fonte, mas antes vou colocar um número, por exemplo, 9.999. E tentar aumentar para uns 150. Acho que ficou um tamanho legal. Que essa é a informação mais importante aqui. Para dar um pouco mais de destaque nela, eu vou tirar um pouco mais da cor ainda, só para dar essa sinergia aqui entre os dois. E, assim como a gente viu, a gente consegue criar dispatchers, que nem esse OnTime Update, que a gente criou lá para o widget, para atualizar o widget. Eu vou criar um dispatcher que vai ser quando a gente encerra o round para a HUD ir lá e atualizar o high score, caso precise, tá? Eu vou colocar aqui um onUpdate high score, porque eu só quero que essa HUD saiba e se atualize caso a gente tenha um novo high score, tá? E vai ser nesse caso aqui, se a gente salvar, eu vou chamar um call, porque ele já tem esse branch aqui para nós, beleza? Com isso ele vai chamar esse call. No nosso high score, agora a gente tem que ouvir essa informação. Então assim que ele é construído, eu vou usar aquele nosso get game mode, fazer um cast para game mode TTT e vou colocar aqui um bind on high score. Beleza? Com isso daqui ele vai chamar o evento que a gente colocar aqui sempre que a gente tiver esse call sendo chamado, beleza? Ao contrário da última vez que eu criei o evento direto aqui no gráfico, lá na nossa widget, eu vou criar de uma outra forma para ficar um pouco mais didático também. Já vou colocar aqui um update text. E aqui no nosso construct, eu vou chamar essa função que a gente criou aqui, só que dentro desse gráfico, usando o nosso create event. Com o create event, eu posso selecionar qualquer função que tenha, claro, os mesmos parâmetros do nosso call. No nosso caso, a gente não criou nenhum parâmetro aqui, a gente só criou o nosso update time, né? Como esse daqui ele está com valor limpo, a gente pode só colocar aqui nossa função update text aqui dentro dele. Eu já poderia mandar a informação de texto direto aqui, tá? Tô colocando aqui na assinatura igual que é o nosso novo high score, que nem a gente fez com o time, tá? Mas eu vou fazer de um outro jeito para mostrar, enfim, diferentes formas de fazer a mesma coisa. E é aqui, nessa informação, sempre que a gente chama o nosso update text, high score, nananã, a gente está chamando essa variável. E aqui a gente poderia pegar o nosso get game mode e através do nosso game mode, a gente pode pegar o nosso save game, que nada mais é do que essa variável aqui, save game instance, que vai ser esse carinha aqui, e dentro desse carinha a gente pode acessar o nosso high score, beleza? E aqui eu vou colocar o nosso get high score, e nossa variável de texto, que é este carinha aqui,
ele vai ter o seu texto alterado para o valor que a gente colocar aqui. Então, vou colocar aqui, por um exemplo, o Node set texture. E no nosso texto, a gente vai colocar esse valor. A gente pode usar o nosso format text aqui para tirar os dígitos fracionários. Eu só quero saber dos números inteiros, tá? Perfeito. E outra coisa que eu vou fazer vai ser na nossa construção, assim que a gente dá o begin play, eu já vou chamar esse update text, porque ele vai basicamente, assim que ele é construído, ele vai consultar o nosso valor de high score no nosso save game e vai setar esse valor na nossa variável, beleza? Agora só falta colocar essa widget no mundo. Para isso a gente vai criar um outro blueprint, que vai ser só para ela. Chamar aqui como um vector, bp high score. Aqui dentro a gente vai criar uma widget. E aqui embaixo a gente vai colocar na classe, a classe dessa nossa widget de high score. Certo? No tamanho eu vou colocar aquele tamanho que a gente colocou lá, 1000 por 300. Perfeito. E já posso colocar ela aqui no nosso mapa. Colocar ela aqui na rotação de -90. Para o player sempre poder visualizar isso daqui. E pronto. Já temos o nosso setup configurado com o save game funcionando. Agora só basta testar. Para isso eu vou diminuir o tempo no nosso round, tá? Só para a gente não precisar esperar 60 segundos. E essa variável aqui que está controlando. Por enquanto eu vou colocar aqui 20 segundos. Acho que em 20 segundos eu devo conseguir acertar pelo menos uma bolinha. Vamos ver. O que a gente tem que fazer é conseguir o nosso primeiro round que a gente acerta a bolinha. Como eu já coloquei para ele auto-resetar. Aê, boa! Falta mostrar a nossa pontuação atual também, né? Acho que vou colocar essa informação na nossa HUD, antes da gente encerrar. Vai ser legal para você ir vendo o tempo chegando. Bem, acertei 2 vezes. Não vou continuar acertando agora, porque toda vez que eu acerto eu coloquei para aumentar o nosso tempo, né? Então eu vou esperar o nosso tempo acabar e ver se o nosso high score vai atualizar certinho. Aí, 30, que é as 3 bolinhas ali que a gente acertou. Belezura? Agora eu vou fechar a experiência. E vou abrir ela de novo. E o nosso tempo vai continuar ali salvo. Tá vendo? Essa é a magia do nosso save game. Com isso, eu vou adicionar rapidamente aqui a informação do nosso score dentro da HUD, para a gente acompanhar a nossa pontuação ali em real time. E já poderemos encerrar nossa aula. Vou duplicar esse daqui, porque eu quero algo mais ou menos nesse formato. E em vez de current time, vou colocar aqui como current score. E vou colocar esse nosso canvas para ficar... Vamos ver... Eu gosto do topo da tela que não chama tanta atenção, mas eu quero o nosso tempo centralizado. Então eu vou posicionar ele levemente aqui para o lado. Na realidade vou colocar ele nessa âncora aqui nesse canto. Eu acho que vai ficar melhor. E aí em vez de meio eu quero 0 aqui. E no Y 0.5. E eu vou dar uma leve diminuída aqui nele, diminuindo o nosso background, tá? Vou colocar ele 200 por 200. E para não confundir tanta informação, eu vou deixar a cor dele levemente diferente. Ainda combinando, mas mais diferente. Algo mais assim. Vou vir no nosso current score, aplicar essa cor também. Vou diminuir a nossa fonte aqui, provavelmente um 64 deve ficar bom.
Show de bola. E aqui no nosso begin eu vou criar um outro bind. Só que a gente não criou ainda nosso dispatcher para toda vez que a pontuação é atualizada. A gente só criou um dispatcher para quando o nosso high score é atualizado. Então toda vez que a gente tiver aqui um add score points, eu vou chamar um outro bind, que vai ser, podemos chamar ele de add score. E aqui nele eu já vou enviar com o nosso novo score. Beleza? Vou criar aqui nossa assinatura dentro dele para ele ter um input de float, onde a gente vai colocar o nosso new score. Ele vai dar um errinho aqui como sempre, para me forçar a excluir e colocar ele novamente aqui. E aqui eu vou colocar o nosso score round como informação. E na nossa HUD, vou colocar aqui um onScore by event to onAddScore. Eu posso até copiar esse carinha aqui, colar ele, que ele vai ser bem próximo do formato. Só vou renomear a função para setCurrentScore. O nome dessa variável, deixa eu compilar aqui para eu poder trocar, para newScore. Depois eu troco isso daqui. E em vez desse carinha aqui, a gente vai trocar o nosso current score. Com isso ele já vai estar mostrando em real time sempre que a gente precisar atualizar a informação de score do nosso usuário, beleza? Então vamos ver se ficou bem posicionada a informação. Opa, não ficou bem posicionado. Lembrei por quê. A gente criou aqui no nosso VRPalm essa widget de uma medida que não está funcionando muito bem. Nesse caso aqui. A gente precisa que ela seja um pouquinho mais larga. Algo assim já deve funcionar bacana. Boa, agora eu consigo ver as duas informações claramente. Só precisa acertar a bolinha. Eu preciso colocar os números para começarem zerados também, né? Mas isso é uma mudança simples. Aí, 10 pontos. Eu não coloquei para ele zerar também a informação. Que ele resetou o round e ele não zerou a informação. Então já vamos fazer essas duas mudanças. Primeira, com o texto inicial. Vou colocar aqui ele para começar com 00. E aqui com os nossos 60 segundos. Já vou até voltar aqui ao normal, né? Que a gente mudou o nosso start round de 20 para começar em 60. E perfeito. A última coisa que a gente tem que fazer é todo o nosso end round aqui. A gente chama o nosso update high score, mas a gente não está resetando o valor da HUD lá, beleza? Então o que a gente vai fazer vai ser criar uma função que eu vou colocar aqui como reset score. Eu não vou precisar dessas entradas aqui. Também não vou precisar checar se está ou não está em round. Mas eu vou chamar o nosso set current round para ser o valor de 0. E vou chamar o nosso count on add score, que o nome ideal seria update score, tá? Agora pensando que nem sempre que a gente quer adicionar, às vezes a gente quer remover, vai que a gente vai colocar alguma punição ou coisa do tipo. Mas não vou mudar, só para não precisar refazer todas as referências aqui agora. E sempre que a gente chamar o nosso end round, a gente vai chamar a nossa função de reset score. Perfeito. Com isso a gente já está resetando nosso score
sempre que a gente precisar reiniciar a nossa partida. Eu fiz um pequeno errinho aqui, né? Eu coloquei o nosso reset score antes da gente salvar o nosso score, tá? Não façam isso em casa, crianças. Porque isso daqui foi completa nubice. Então o que eu posso fazer aqui é, primeiro, passar por tudo isso daqui. E só então eu salvaria o nosso score, ou melhor, resetaria o nosso score, tá? Na realidade, eu vou colocar a nossa função de reset score sempre que a gente começa a nossa partida, porque vai que o cara quer ficar um tempo ali olhando ou mostrar para alguém o score que fez. Então, em vez de chamar nosso set score assim, eu vou chamar nossa função de reset score no nosso start round. E com isso, a gente vai ter a conclusão da nossa aula / mini curso sobre desenvolvimento de VR dentro da Unreal, beleza? Só vou dar uma introduçãozinha de como que funciona para fazer a build, mas ainda nessa aula mesmo, vou te mostrar os caminhos ideais que eu seguiria. Eu não vou fazer uma aula específica de build porque ele é mais sobre leitura de documentação e essa parte é bem chatinha, porque cada PC vai ter sua própria configuração. Então vou mais deixar os links certos, falar os principais problemas que eu já tive, resumidamente. E a gente completa a aula. Enquanto isso, deixa eu tentar bater esse meu high score aqui, só para mostrar como que ficou o sistema no final. Beleza, 10 pontos. Boa. Só mais uma. Na verdade, duas, né? Que tem que mostrar que tá indo para 40. Aê! Agora sim, só mais uma. Pega, ufa! Aê, 40. Esperar o tempo acabar agora. Que o nosso high score vai atualizar. Zerou o tempo, 40. Nosso high score mudou para 40. Claro que dá para colocar uns effects, uns feedbacks, mas tudo isso são coisas que a gente já mostrou na aula, tá? Mas ainda tem muita coisa aqui para colocar de capricho, mas isso é reaplicar e replicar os conhecimentos que a gente já colocou aqui, como bater o high score, colocar um VFX, colocar um sonzinho de feedback também. Começou a partida, poder fazer um countdown ali de contagem regressiva e por aí vai. São coisas que, se você realmente quiser levar esse projeto mais para frente e concluir ele, vai ser bem importante de você fazer para, enfim, completar essa obra como um todo, tá? E um leve overview, como que geralmente a gente faz a build, tá? Depois disso, quando você já completou seu projeto. Você pode vir só aqui em plataformas, vir aqui na categoria Android. Eu geralmente faço aqui em ASTC. E aí você pode vir aqui em Pack Project, tá? Só que para você conseguir fazer isso, ele vai estar desabilitado toda essa opção de Android, enquanto você não configurar ele corretamente para dentro do Android, tá? Hoje em dia a Unreal ela tem muitas documentações sobre isso, que ajuda bastante. Vou mostrar qual é a principal que eu acabo usando por aqui. Vai ser o nosso Android Setup Unreal Documentation. Eu geralmente acho esse link. Vai ser esse carinha aqui. Android Kickstarter. Deixa eu só confirmar. Ele tem as principais configurações. Esse carinha também. Mas tem a instalação do nosso Android Studio para a Unreal também. Documentation. Que é esse Setting Up Android SDK e NDK, tá? Você vai precisar seguir essas duas documentações, essa e aquela anterior que eu mostrei. Essa vai mostrar bastante o setup do projeto, mas basicamente, por a gente ter criado o projeto como um VR, ele já vem com essas configurações praticamente prontas desse arquivo aqui, mas é importante você ler para passar esse pente fino e ver configurações de APK Packing e por aí vai, tá? Você ainda vai precisar dar uma olhada nessas questões do SDK, mas o principal é esse carinha aqui, que ele ensina quais são as versões de SDK que você tem que colocar. Você vai ter que instalar o Android Studio dentro da sua máquina e configurar ele corretamente para ele poder ter essa sinergia dentro da Unreal, beleza? Esses dois links vão estar aí na descrição. Depois disso, você vai conseguir vir aqui em plataformas, vai estar aqui habilitado o seu Android e você vai conseguir selecionar aqui e Project Settings,
tá? Se tiver algum erro muito específico, porque é normal quando você está configurando seu PC para buildar em Android, eles terem problemas de incompatibilidade na versão da Unreal com a versão do Android Studio, por aí vai. Manda no comentário, que eu consigo dar um suporte para vocês bem bacana em torno disso. Mas, em geral, é isso. Uma vez que você faz isso, ele vai gerar o APK, e com esse APK você pode subir na Mac Store, ou pode gerar, inclusive, a versão dele para desktop, né, em vez de Android, para você subir ele no Steam, por um exemplo, e as pessoas podem jogar no PC usando a conexão dele com VR. Não vou falar sobre publicação de jogos aqui, dá para deixar para um outro curso, depois a gente ter um pouco mais de experiência sobre isso, principalmente depois a gente publicar o Evelyn. Então, se tiver interesse aí, vai acompanhar nossa jornada com o Evelyn, que se ela for boa, eu acho que vale a gente fazer um curso sobre como que foi. Fechou? Valeu, galera! Até a próxima aula. É nóis. Ou melhor, até o próximo curso, né? See you!